Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o cálculo de penicilina cristalina. A penicilina cristalina é um antibiótico que ele se apresenta em frasco ampola. Nós temos o pozinho que vai passar por um processo de diluição. A penicilina cristalina, gente, o frasco ampola, ele tem duas apresentações. Ele tanto pode aparecer frasco ampolas de 5 milhões de unidades internacionais, ou ainda eu posso ter frasco ampola de 10 milhões de unidades internacionais. Então, essas duas são as apresentações que nós temos disponíveis no mercado para a penicilina cristalina. A penicilina cristalina, diferente de outros medicamentos, quando ela sofre o processo de diluição, ela tem o que chamamos de volume de expansão. Então, ela passa por um volume de expansão, ela sofre um volume de expansão. O que isso significa? O volume final dela, após a diluição, ele é alterado. Ou seja, eu vou colocar um volume dentro do frasco de diluente e quando eu aspirar, esse volume será diferente, ele será maior. Então, como que funciona isso? O meu frasco de 5 milhões de unidades internacionais, ele sofre um volume de expansão de 2. Então, após a diluição, ele tem um aumento, eu vou representar o aumento aqui com mais, ele tem um aumento de 2 ml no volume final. Já a de 10 milhões de unidades, ela sofre um aumento, mais novamente aqui, de 4 ml no volume final, ou seja, o dobro da anterior. A de 5 milhões tem um aumento de 2 ml, a de 10 milhões sofre um aumento de 4 ml. Então, nós vamos criar um padrãozinho para ficar mais fácil da gente fazer o cálculo. Então, quando a gente estiver trabalhando com a penicilina cristalina de 5 milhões, nós vamos utilizar como de diluente o volume de 8 ml. Então, aqui na de 5 milhões, nós vamos acrescentar 8 ml de água destilada, tá? Do diluente. Porque o que acontece? A gente vai procurar trabalhar com um volume final de 10 ou de 20. No caso aqui da de 5 milhões, a gente vai trabalhar com um volume final de 10. Então, 8 ml de água que eu coloquei, quando ela sofrer esse processo de volume de expansão de volume, né? Ela vai somar com esses dois, então nós teremos aqui um volume final de 10. Na penicilina cristalina, aqui de 10 milhões de unidades, a gente pode trabalhar com volume final tanto de 10 ml como um volume final de 20 ml. Para trabalhar no nosso volume final de 10 ml, então aqui nós teríamos que acrescentar 6 ml do diluente, né? Eu estou colocando água destilada porque é o diluente que normalmente a gente usa. Então aqui 6 ml de água destilada, com mais 4 do volume de expansão, nós teríamos 10 aqui no volume final. Se a gente quiser trabalhar com volume final de 20, então eu teria que fazer uma diluição em 16 ml de água destilada. Então nós teríamos aqui, vai somar esses 16 com os 4, nós teremos um volume final de 20 ml. Então, vamos fazer aqui um exemplo para a gente entender como isso funciona. Então, vamos imaginar que eu tenho uma prescrição médica, que eu vou representar aqui por PM, tá? Eu tenho uma prescrição médica de 3 milhões de unidades internacionais de penicilina cristalina. E aí, eu tenho um frasco ampola, que eu vou representar por FA, tá? Frasco ampola. Então, o frasco ampola que eu tenho disponível, ele é de 5 milhões de unidades internacionais. Tá?
coloquei aqui PP, né? É PC, penicilina cristalina. Então, meu frasco ampola é de 5 milhões e a minha prescrição médica está pedindo 3 milhões de unidades. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar o nosso frasco de 5 milhões de unidades internacionais e vamos diluir isso em 8 ml de água. Lembra, meu frasco de 5 milhões de unidades, ele sofre o volume de expansão de 2 ml. Então, nós vamos pegar esse frasco de 5 milhões de unidades, vamos diluir em 8 ml de água destilada e aí ele vai ter um aumento de 2 ml, que é do pó. Feito isso, nós vamos pegar agora o que nós temos prescrito, que são 3 milhões. Então, nós vamos colocar embaixo aqui dos 5 milhões, sempre grandeza embaixo de grandeza. Então, 3 milhões de unidades. Aqui nós temos X, né? Que eu tenho que descobrir agora quanto que eu vou administrar desse meu volume aqui total. Vamos começar a fazer nossa multiplicação da regrinha de 3. 5 vezes X, o de cima de um lado, que multiplica pelo de baixo do outro lado. Então, 5 milhões vezes X é igual a 3 milhões, nossos 3 milhões aqui, vezes, agora, 10. Eu tenho que pensar que foram 8 de água que eu coloquei e mais 2 que aumentou do pó. Portanto, meu volume final é 10, tá? 8 mais 2, 10 aqui. Então, aqui não conseguimos resolver, vamos copiar. Então, fica 5 milhões vezes X é igual a 3 milhões vezes 10, nós temos 30 milhões. Agora sim, vamos achar o nosso X. Então, X é igual a 30 milhões dividido por 5 milhões. Aqui nós podemos cortar o X, né? Os zeros, né, gente? Como que nós vamos cortar? Na mesma quantidade. Aqui eu tenho 0, mas aqui eu não tenho, então não corto mais. Então, 30 dividido por 5, nós temos 6, né? 6 vezes 5, 30. Então, aqui 6 ml. Então, nós vamos pegar nossa penicilina cristalina de 5 milhões de unidades, vamos diluir em 8 ml de água destilada e vamos aspirar 6 ml para administrar para o nosso paciente. A mesma coisa nós faríamos se fosse uma prescrição com 10 milhões de unidades. Porém, aqui, ao invés de 8, nós estaríamos colocando 6 com mais 4, que aumentaria do nosso pó.